hoje. Um que está em voga ainda, eu até gravei um vídeo, alguns me criticou embaixo, mas vamos lá. É a questão que eu não preciso ir à igreja para servir a Deus. Claro que eu tenho que servir a Deus em todos os lugares. A igreja em si, o templo, o local de culto, que pode ser, né, independentemente se for uma igreja grande, pequena, enfim, é importante na vida de um cristão? Ou o senhor acha que aceitou Jesus, não precisa frequentar igreja nenhuma, congregar igreja nenhuma, o importante é a pessoa ter ali uma relação de intimidade com Deus, que eu acho difícil, né? Mas o que o senhor acha disso? Bom, é o seguinte, a igreja somos nós. Eu, o senhor, todos somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, o ser humano. Só que a palavra também ensina, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguém. A pessoa ela não deve fazer da igreja só o seu local de oração. Ela tem que fazer a sua casa, o seu trabalho. Aonde tiver oportunidade de cultuar a Deus, ela tem que fazer. Esse é o meu entendimento. Eu acho que as pessoas, como tem aí os desigrejados, né? Muita gente se decepcionou com pastores, com igrejas, estão a cada dia se decepcionando. Porque eu Faz sempre parte, falo, né? olha para Jesus, porque o homem, o Senhor é falho. Vai Com falar, e se a certeza. pessoa olha para o homem, vai se decepcionar. O homem vai se decepcionar, vai te, infelizmente, enganar, vai te trapacear. Então, olha para Cristo, não olha para o homem. Faça o que Jesus falou, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Então, eu entendo que as pessoas devem sim congregar, não deixar de congregar. Agora, eu acho, assim, minha visão, as pessoas estão querendo fazer, assim, templos luxuosos, templos grandes. Eu acho, não é a minha visão. Ainda mais o dinheiro que se gasta, enquanto tem muitas pessoas, pastores, muitas pessoas sofrendo, irmãos, igrejas, nessa época agora mesmo, pandemia, muitos membros de igrejas passando necessidade, pastores passando, então, é a minha visão, não adianta você construir um grande templo, mega templo, e tendo ovelhas, o ser humano, que é o maior patrimônio, né, que é o ser humano, de Deus, que é a pessoa, sofrendo, padecendo. Eu acho que a pessoa não deve deixar de congregar, mas esse negócio de investimentos enormes, milionários, de igrejas, eu acho que as pessoas têm que parar, pensar um pouco mais na pessoa do ser humano, no homem. Jesus falou, né, em Tiago, não adianta você falar só do amor de Deus e você está passando fome e não deu um pão para ela poder comer, né? Jesus não despediu aquela multidão de 3 dias ouvindo sem comida, que eles iam desfalecer no caminho, então ele multiplicou os pães, os peixes. Eu acho que as pessoas que estão aí desigrejadas, que acham que não tem igreja, eu acho que deveria buscar uma igreja a qual se identifique, voltar a participar, a congregar, e não olhar para homem. Se você olhar para homem, você não vai frequentar igreja nenhuma. Porque toda igreja, nenhuma igreja, toda igreja tem o erro humano. Onde tem um homem, infelizmente, vai ter. Igreja, tirando a parte espiritual, é uma empresa. Empresa tem suas obrigações, tem seus compromissos, tem impostos, tem pessoas a pagar, contas a pagar. Então a pessoa não tem que olhar para isso, ela tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, voltar a Cristo, olhar uma igreja que se identifique, devolver a sua fidelidade, passar a dizimar, a ofertar. Esse é o meu entendimento. Não deixar de congregar, não ficar só em casa. É claro que a casa dela, faça da casa dela casa de oração, estudo bíblico. Porque a igreja, quando começou a igreja primitiva, era dentro de casa. Você vê lá em Atos, a igreja era dentro de casa. Então, não é errado a pessoa estar cultuando a Deus na sua casa. Mas o meu entendimento, se tem alguém aí que está nos ouvindo, vai ouvir, né? Que está aí desigrejados, eu acho que deveria voltar, olhar, orar, buscar uma igreja que se identifique, que acha, e não olhar para o homem, não. Olha para Cristo, cumpre seu chamado, seu ministério. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Maravilha, entendo dessa maneira também, a questão da pessoa, a importância da pessoa congregar, né? Igreja perfeita não existe. A pessoa tem que encontrar um ministério, uma igreja que se identifica e ali ela vai servir a Cristo. É importante que ela congregue, né? Porque a congregação faz parte da nossa vida cristã, estabelecida pelo próprio Cristo. Em Atos Apóstolos tem vários exemplos disso, né? Eu acho que outra pergunta, né, que eu vou fazer, mas dando minha opinião agora aqui também, muitas igrejas, elas se preocupam muito com as questões dos templos, né? Elas esquecem, principalmente do pastor.
e da família do pastor. Eu tenho minha igreja que é pequena, eu sou presidente do ministério pequeno, e a gente está agora levantando ainda pastores, mas tem uma coisa que me preocupa muito, é com a vida dos pastores. Embora na minha igreja todos eles trabalham, têm sua vida ali, como eu também trabalho fora. E eu sei que quando a igreja, o ministério ele vai crescendo, vai tendo proporções aí de 300 igrejas, 500 igrejas. Então, eu vou reiterar aqui, então, deixa eu voltar aqui um exemplo. Eu vejo que muitas igrejas, na verdade, elas falham, me refiro liderante de algumas igrejas, no cuidado com o seu pastor, com a família do pastor. Porque o bem mais precioso que uma igreja ela tem são os seus pastores, são os seus obreiros que trabalham, né, que trabalham ali para servir o povo. E quando a gente encontra uma igreja, um ministério que, em vez de zelar pelos seus pastores, investir nos seus pastores, quando eu falo zelar, é dar paz para os pastores trabalharem, né? Que muita igreja, na verdade, não dá paz para fazer o trabalho dele. Isso atrapalha. Eu vivi no ministério um bom tempo, você também viveu, que eu falo que eu não era pastor, né? A gente não era pastor, a gente era, na verdade, era missionário, né? Porque a gente já parava. Eu falo, pastor, agora é o que exerço. Agora eu sou pastor, porque eu tenho minha igreja aqui, provavelmente não sei quando que eu vou sair daqui, talvez morra aqui, morra na cidade sendo pastor, né? Talvez daqui 20, 30, 40 anos, eu não sei. Mas a gente vê que muitas vezes o ministério ele falha na questão de cuidar do seu pastor, do pastor. E também tem a questão dos membros, que tem membro também que não valoriza o seu pastor. Eu falo que o pastor deve amar suas ovelhas, mas as ovelhas devem amar o seu pastor. Aquele exemplo que Cristo dá assim, que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Que é interessante, é um cuidando do outro. O pastor cuida da ovelha, protege a ovelha, dá alimento para a ovelha, e a ovelha dá sua lã, enfim. Supre o pastor também nas outras necessidades que ele tem. Na verdade, é dando e recebendo. E eu vejo que, às vezes, a falha de alguns ministérios justamente está aí, de não cuidar dos seus pastores. E aí começa o grande problema da igreja, aí vem os escândalos, né? Aí a gente vê pastores morrendo, pastores ficando doentes, você vê igrejas caindo também de público. Eu não falo só de um ministério específico, eu falo de vários ministérios hoje, que infelizmente deixa a desejar no quesito de cuidar dos seus pastores. Eu vejo dessa seguinte maneira, acredito que o senhor também deve ter visto isso. Né? Pastor, é o seguinte, o pastor, eu considero ele como aquele que está na frente, aquele que dá a cara para bater, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Perfeito. E aquele que vai dar contas das ovelhas a Deus. O senhor falou aí também da ovelha que não valoriza o seu pastor. A Bíblia fala que devemos imitar a fé dos vossos pastores, porque eles hão de dar contas daquela pessoa a Deus. E eu entendo, ao meu entendimento, claro. Os pastores hoje tem, como o senhor mesmo falou, tem muitos pastores morrendo, não é só fisicamente. Morrendo espiritualmente. Né? Muitos estão mortos espiritualmente. Eu mesmo fui um pastor que morri espiritualmente, graças a Deus consegui me levantar. Então, o que acontece? O pastor também o pastor precisa ele é um pastor, mas ele também é um movido. Porque o pastor verdadeiro é Cristo. O pastor ele precisa orar, ele precisa se consagrar, ele precisa. Perfeitamente. Eu entendo eu sempre falo na igreja, cargo não salva a pessoa ter cargo. Eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo. Isso não quer dizer nada, se você não tiver uma vida de comunhão com Deus. Mas o pastor ele precisa de tratamento, muitas vezes. Ele precisa de atenção. O pastor precisa de cuidado. O pastor precisa. Eu sempre passo isso para os pastores, amigos, né? A gente tem muitos pastores amigos, e eles vêm contar de situações difíceis. A gente tenta ajudar, a gente tenta orientar, mostrar. Eu vejo, como o senhor falou, essas igrejas maiores, que têm seus pastores, deveriam dar um valor maior aos seus pastores, porque se essas igrejas chegaram aonde estão, o senhor sabe disso, foi graças a Deus e a esses pastores. E quantos lugares que a gente já foi? O senhor lembra da igreja, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul? O senhor foi para o meu lugar. E aquela igreja, eu cheguei lá, ó, o púlpito era uma caixa de televisão. Era uma caixa de televisão e tinha uma toalha por cima. E o senhor lembra ali, era na Marechal, em cima. E de uma semana que eu estava lá, chegou uma notificação da Polícia Civil para me poder arrumar um outro lugar por causa do som. E a gente foi ali num lugar simples, humilde, e ali começou, dormia dentro da igreja. Você vê, a pessoa olha hoje os grandes templos, as grandes igrejas, mas não sabe de onde surgiu aquilo ali, da onde surgiu. E aquela igreja, um exemplo que a gente está dando, porque eu conheço, o senhor conhece, começou ali do nada, começou ali sem microfone, começou ali do nada, de pessoas carentes do evangelho, e graças a Deus, pessoas foram batizando, aceitando a Cristo.
milagres acontecendo, mas graças a Deus, quem é que esteve ali? Quem assumiu? Quem tomou a posição? Eu lembro que o pastor que me mandou, estava lá em Florianópolis, falou, você vai para Jaraguá do Sul. Nem sei, nem sabia onde que era. E fui, sem assim, a gente vai na fé, sem saber o que vai acontecer, obedecendo o chamado. E graças a Deus hoje ali, um grande templo, uma grande igreja edificada, estruturada, louvor, membros, pessoas, grupos, várias pessoas. Mas quem bateu, pôs a cara para bater, quem foi ali dormir no chão, quantos lugares o senhor dormiu no chão? Quantas noites que eu já passei? Quantas noites que eu já passei em rodoviária? Quantas noites já passei dentro de ônibus? Ninguém valoriza isso. E muitas vezes, quando o pastor está lá doente, está lá enfermo, porque tem muitos pastores doentes. Aí tira o pastor, coloca ele de um lado, exclui ele, põe ele para auxiliar, muitas vezes até para ele desistir, para ele pedir arrego, para ele poder falar, eu quero sair, entendeu? É algo, eu vejo, muito mal. Porque Jesus não quer isso. Jesus, além do pastor, ele é uma alma, ele é uma pessoa, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. O que é o propósito do evangelho? O evangelho não é para trazer as pessoas a Cristo, não é tirar as pessoas de Cristo. O evangelho é para trazer o pecador, trazer o doente, trazer o enfermo, e não dispensar a pessoa, não largar a pessoa. Ao contrário, deveria cuidar dessa pessoa, porque além de ser um pastor, é uma alma, é uma pessoa, é alguém que tem sentimentos, é alguém que tem uma família por detrás, família, filhos, e que depende daquele pastoreio, porque o pastoreio não é só o pastor, tem esposa, tem filhos, tem várias pessoas por detrás que dependem daquele chamado. Perfeitamente, concordo plenamente contigo.